Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alguns alunos do ensino médio entraram em contato comigo e me pediram para que eu realizasse essa videoaula destacando alguns pontos para uma boa redação. Lembrando que eu não sou professor de linguagens, língua portuguesa não é a minha área, tá certo? Mas eu vou tentar aqui ajudá-los da melhor forma possível. Vamos começar pelo básico. O que é uma redação? Bom, redação é o processo de redigir, de escrever um texto. Quando você escreve um texto, você está fazendo uma redação, seja lá onde for, tá certo? Existem vários tipos de redações, mas aqui nós vamos ficar somente com a redação dissertativa, argumentativa ou redação de dissertação, que é realmente cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, tá certo? O Enem ele propõe um tema para você, ele dá um tema para você e aí você vai argumentar em cima desse tema. Você vai fazer um título, você vai fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão em cima desse tema. Então, esses são os 4 passos ou 4 etapas para fazer a redação do Enem. É importante, gente, na redação do Enem, já que é uma redação formal, você deve colocar a escrita das palavras de forma correta. Você também tem que colocar os parágrafos, usar a vírgula no lugar certo, tá certo? Também deve-se colocar pontos finais, acentuação, enfim, tudo mais, né? Porque são regras de português, são regras de ortografia e eu diria mais, isso é o básico do básico. Então, se você percebe que vez ou outra escreve uma palavrinha errada, você percebe que tem dúvida na escrita de uma determinada palavra, faça o seguinte, dê uma pesquisada, pratique. Se você realmente quer alcançar o objetivo de entrar em uma faculdade, conseguir um bom emprego, e justamente através do Enem, da redação do Enem, pratique. As coisas não caem do céu. É preciso praticar para chegarmos, digamos assim, à beira da perfeição, né? Muita gente diz aí que a prática leva à perfeição, né? É por aí, né? Precisamos praticar. E aí eu percebo que existem algumas palavrinhas que até mesmo nas redes sociais, eu diria principalmente nas redes sociais, né? As pessoas, elas acabam escrevendo e de forma incorreta. Então eu trago aqui algumas palavrinhas para que possamos entender o significado de cada uma delas. Essa palavra mal, com L, né, na língua portuguesa, na verdade, existem os dois mal, né? Mal com L e mal com U. O mal com L é o contrário de bem e o mal com U é o contrário de bom. Por exemplo, na frase bem feito, no caso aqui o contrário seria mal com L, mal feito. Na frase bom dia, o contrário seria mau dia, o mal com U, tá certo? Então, se você tem alguma dificuldade nessas duas palavrinhas, imagine o contrário na frase, né? E aí você vai entender o que encaixa realmente, se é o mal com L ou o mal com U, naquela determinada frase. Existe também a diferença entre A com H e o A sem o H. O A com o H é a mesma coisa de tem ou existe. Por exemplo, há uma fruteira em cima da mesa. Tem uma fruteira ou existe uma fruteira em cima da mesa. Já o A sem H é um artigo que antecede o substantivo, tá certo? Por exemplo, a janela está aberta. Janela é substantivo e o que antecede o substantivo, nesse caso aqui um substantivo feminino, né, janela, então eu vou colocar o artigo a. Tá bom? Se tiverem algumas dificuldades aí em relação a essas palavras, se não ficou bem claro, né, na explicação de toda essa videoaula, entre em contato com a gente, dê uma pesquisada no próprio YouTube, tem muita coisa legal, tá bom? Ou se não, você pode deixar aí nos comentários, enfim, fiquem à vontade. Existe também, gente, uma dificuldade na escrita do mais com a vogal I e o mas sem a vogal I. O mais com I é a mesma coisa de somatória, de soma, né, de quantidade. Por exemplo,
O time A fez mais gols do que o time B. É um exemplo. Então, eu utilizaria aqui o mais, com I. Já na frase, eu queria sorvete de baunilha, mas infelizmente não tem. Eu posso trocar esse mas por porém, né? Porém, infelizmente não tem. Ou contudo, infelizmente não tem. Então é uma questão mesmo de entendermos o que cabe naquela frase. Existe também a diferença entre tem sem o circunflexo, que é singular, e o tem com o circunflexo, que é plural. Esse tem sem circunflexo, a gente pode colocá-lo na frase tem uma pessoa lá fora, porque é singular, né? Uma pessoa. Já o tem com circunflexo pode ser tem várias pessoas lá fora. Várias pessoas é plural, então estou utilizando o circunflexo. Outras palavras que frequentemente nós percebemos a escrita incorreta, né, principalmente nas redes sociais, é a questão do com certeza. Com certeza são duas palavras, muita gente une essas duas palavrinhas, coloca um N antes, um N de navio antes do C e bota com certeza tudo junto. Gente, é horrível ler algo que está escrito dessa forma, né? O VC, muita gente utiliza também nas redes sociais, como eu disse. Se você realmente tem o desejo de escrever correto, que comece naquilo que você mais utiliza. Se é a rede social que você mais utiliza, se você escreve mais na rede social, então comece a escrever correto na rede social. O VC é incorreto, a mesma coisa do PQ, que é o porquê. Tudo bem que a gente às vezes na correria quer abreviar, enfim, mas que possamos enxergar isso, né? Que possamos praticar de forma correta. Há alguns anos, o incorreto que muita gente escreve é há alguns anos atrás. Totalmente incorreto colocar o há e atrás, né, na mesma frase. Há alguns anos atrás. Se eu estou dizendo que é há alguns anos, então já estou dizendo que é antigamente, tá certo? Então não precisa aqui do atrás. Isso é bem redundante, escrever há alguns anos atrás. E aí tem os verbos no infinitivo também, gente, que o que são verbos no infinitivo? São aqueles verbos que terminam com a letra R. O criar, muita gente escreve cria. O dirigir, muita gente escreve dirige. E o chorar, muita gente escreve chora. Realmente é de chorar quando a gente vê algo dessa natureza, né? Nunca use na redação do Enem a gente vai, a gente vamos. É errado, gente. É errado. É linguagem informal. Não pode, tá certo? Utilize o nós, né? Encaixa de forma na linguagem aqui da redação do Enem, né? Dissertativa argumentativa, se colocarmos o nós.